Olá, eu sou Emerson Volaniuk, sou médico especialista em clínica médica, também sou pós-graduado em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e hoje eu vou falar neste vídeo sobre o uso do Venvance, da lisdexanfetamina, no transtorno de compulsão alimentar. Então é muito importante a gente, quando está frente a um paciente com obesidade, que a gente faça uma avaliação do perfil psíquico desse paciente, avaliando qual é a principal característica psicológica desse paciente. Se esse paciente tem um perfil mais depressivo, se esse paciente tem um perfil mais ansioso, ou se esse paciente tem um perfil mais compulsivo. Quando o paciente tem um perfil mais compulsivo, isso significa aquele paciente que não consegue segurar o impulso de comer, que ele tem atos de comer que não é por fome, que não são por fome, e consegue distinguir isso para você. O paciente relata que não é fome, ele está comendo por um impulso que não é fome. Essa quantidade de comida que ele ingere é uma quantidade extremamente grande, causa desconforto tanto gastrointestinal, porque o paciente come até realmente ficar cheio, ele sente a comida aqui, porque durante um episódio de compulsão alimentar, o centro de fome e saciedade ele não está funcionando integralmente. Então, o paciente não vai sentir saciedade, ele vai sentir-se cheio, por mais que o estômago esteja já num grau de distensibilidade que já levaria à saciedade. Mas nesses pacientes não, e muitas vezes eles acabam passando mal, porque comem, tem distensão abdominal, uma hipotensão transitória, ou chegam até a ter náusea, raramente vomitar pela quantidade de comida. Caso isso aconteça, é importante a gente quantificar de que o paciente não esteja provocando vômito e que não ocorra com frequência esses vômitos, porque se você tem suspeita de que esse paciente pode ter um transtorno de compulsão alimentar, isso é diferente de bulimia nervosa, que é quando o paciente come grandes quantidades de comida e logo em seguida faz vômito, força vômito, faz a indução do vômito. Tem pacientes que, como eu já atendi aqui no consultório, que tem abuso de laxantes, abuso de diuréticos, e isso é até mais comum do que provocar vômitos hoje em dia, frente à disponibilidade desses fármacos facilmente comprados na farmácia. Então é mais fácil você ver esses pacientes que induzem vômito, que induzem purgação com laxante ou com diurético, ou mesmo com atividade física. Então também já tive vários pacientes que dão queixa aqui de vontade de perder peso, queixa de necessidade de perder peso, e você vai avaliar e o paciente faz bulimia purgativa, é aquele paciente que come bastante e ele faz um excesso alimentar sempre compensado com atividade física. Então, isso não é compulsão alimentar, tá? Esse paciente tem bulimia nervosa, o tratamento é totalmente diferente, tá? Então, a gente vai falar sobre isso lá no vídeo de bulimia nervosa. Então, quando o paciente não tem esses hábitos compensatórios, purgativos, e ele tem esse hábito de comer bastante, isso deve acontecer pelo menos umas 2 vezes por semana, isso deve ser uma coisa repetida, né, que causa sofrimento no paciente, angústia depois da ingesta, deve estar acontecendo pelo menos por 6 meses, para a gente quantificar isso como um transtorno. Outra coisa que é importante a gente delimitar bem, né, é o sentimento de que depois que o paciente come, ele não se sente bem psicologicamente, ele começa a ter pensamentos de culpa, pensamentos de insuficiência, de que ele não consegue se segurar, que ele vai morrer gordo. Então, pensamentos obsessivos e negativos sobre si depois do episódio de compulsão. Então, delimitando que o paciente tem transtorno de compulsão alimentar, né, e é um diagnóstico que não é tão difícil de você fazer numa conversa com o paciente, tá? Tem que deixar bem claro que compulsão alimentar não costuma ser direcionada a um alimento, tipo compulsão por doces. Você pode ter o paciente que tem dificuldade no controle de impulsos para comer doce, o que é diferente de um paciente que tem compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar não é necessariamente direcionada a um alimento hiperpalatável, o paciente come o que tiver na frente.
Hoje, com a facilidade também de comprar iFood e alimentos super gostosos, acaba que você não vê no dia a dia pacientes que comem arroz frio. Esse paciente vai lá no iFood e ele pede uma comida do iFood, tá? Então, aquela clássica, o paciente come feijão do congelador. Não, isso não se aplica mais, né? Porque dentro da geladeira, em geral, a gente tem coisas muito mais gostosas do que esse tipo de comida, né? Então, existe uma máxima também que você vê assim, não, compulsão alimentar é qualquer coisa, não é porque é coisa gostosa. Gente, nós temos hoje só coisa gostosa em casa, hoje a comida processada é mais barata, inclusive, do que comida saudável. Então, o paciente dificilmente vai comer uma comida sem preparo, tá? Como era classicamente descrita essa doença mais no início lá, quando ela foi classificada. Então, o Venvance, ele é uma medicação que é excelente no tratamento do transtorno de compulsão alimentar. Não é o remédio que eu utilizo de primeira escolha, apesar de ele ter indicação em bula. Por quê? Porque muitas vezes é um remédio que assusta o paciente na primeira consulta. Porque ele é um remédio tarja preta, então controle com receituário amarelo. É um remédio caro, então vai estar custando em torno de R$350 um frasco com 28 cápsulas. E muitas vezes você tem que ter a segurança de que o paciente tenha compulsão alimentar e não tenha outros problemas adjacentes. Eu acredito que o principal problema que nós temos em relação ao Venvance é de prescrever ele para um paciente errado. Então, paciente com histórico de abuso de substância, tem que cuidar. Paciente que você possa suspeitar que tenha transtorno bipolar, então perguntar ativamente se ele tem quadro de depressão bipolar em familiar de primeiro grau. Porque o Venvance dos medicamentos anti-obesidade é o medicamento que mais pode induzir mania. E uma crise de mania pode gerar prejuízos consideráveis para esse paciente. Então, tem que ter essa especial atenção. Então, por isso que eu não prescrevo ele de primeira de rotina, né? Outra coisa que é muito importante, a gente saber o paciente que vai se beneficiar do Venvance. Então, aquele paciente que tem uma sonolência diurna, que você já avaliou a parte de sono, ele não tem um transtorno de sono, não tem um transtorno do ritmo circadiano. Esse paciente tem excesso de sonolência diurna, tem uma dificuldade de ter energia para fazer atividade física, ou mesmo, principalmente, um paciente que você suspeite de que tenha TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, você tem aí uma droga muito interessante. Então, quando você começa a pensar que o paciente possa ter hiperatividade e déficit de atenção, eu acho muito importante fazer o score, o teste clínico chamado ASRS-19, que ele é um teste clínico que avalia as principais características do paciente que tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, se esse paciente ele tem transtorno de compulsão alimentar, ele tem também déficit de atenção e hiperatividade, vale super a pena você fazer essa conversa a respeito do Venvance. Então, o Venvance você tem ele em formas de 30, 50 e 70 miligramas. A dose de 30 miligramas costuma ser considerada como uma dose introdutória, a dose de 50 miligramas a dose plena e a dose de 70 miligramas uma dose mais reforçada, uma dose de resgate. Então, para o paciente que não está melhorando com 50. Na minha prática, eu não tenho ninguém usando mais que 50 miligramas de Venvance. É um remédio que, bem indicado, responde super bem. Por que o Venvance ele faz sentido no paciente com transtorno de compulsão alimentar? Então vamos lá. O Venvance é a lisdexanfetamina. A lisdexanfetamina é uma prodroga, então ela vai no organismo da gente se transformar em anfetamina. A anfetamina tem dois efeitos muito clássicos e exuberantes quando o paciente usa, que é aumento da atenção. Então, o paciente, muitas vezes, esse perfil de paciente que é compulsivo e tem TDAH associado, ele nem percebe que ele está comendo. Ele está fazendo as coisas, ele está beliscando alguma coisa.
ele passou em frente a um petisco, uma comidinha, um bolo, ele come e ele não vai nem prestar atenção de que ele comeu aquilo. Então, às vezes, ele nem refere no diário alimentar pra gente aqui que ele faz a ingesta dessa caloria. Então, como o paciente fica com mais atenção ao que ele está fazendo, ele não se distrai com petiscos ou com pequenas ideias a respeito de comer. Então, essa ideia de um alimento às vezes pode passar pela cabeça, mas rapidamente ela sai. Né? Então, e no paciente que tem transtorno de compulsão alimentar, uma simples lembrança de um alimento gostoso pode ser um gatilho para o paciente parar de fazer o que ele está fazendo e fazer uma ingesta compulsiva. Então, tem essa situação. Outra situação é que a anfetamina faz uma diminuição do apetite, né? Porque ela é um medicamento excitatório, né? Que vai fazer o aumento de norepinefrina e dopamina no cérebro. E esse estímulo dopaminérgico vai fazer também com que haja uma inatividade do circuito de recompensa. Então, o paciente vai ficar saciado e não vai ter necessidade de se recompensar com comida, né, para adquirir dopamina. Então, ele já aumenta esse tônus, digamos assim. Então, o paciente não precisa de adquirir dopamina através de alimentos hiperpalatáveis, tá? Então, o paciente fica tranquilo. Do ponto de vista noradrenérgico, ele aumenta a disposição física, né? E esse aumento noradrenérgico vai também fazer com que haja maior gasto energético. Então, é muito interessante também, principalmente para aquele paciente que ele tem muita energia, né? Um paciente que é muito letárgico durante o dia, é um paciente que não tem disposição física, não consegue se concentrar, come compulsivamente. Essa medicação é muito interessante, sim. E também pode ser associada ao Ozempic lá, que tem um outro vídeo sobre isso aí no canal também. Em relação ao Venvance, tem outras associações que são interessantes. Então, quando você entra com o Venvance 30 mg, o paciente tolerou bem, não teve colaterais, tá indo belezinha, você pode associar ele ao Amato, que é uma boa associação, tá? O Amato, então, a gente já falou também no vídeo do Ozempic, lá tem um trechinho que a gente falou sobre isso, eu vou falar mais sobre ele num vídeo só sobre o Amato, que é o topiramato. Ele vai diminuir a impulsividade alimentar. Então, se o paciente está em uso do Venvance, está bem adaptado, mas você percebe que ele ainda não está perdendo peso, é uma associação que você pode fazer em dose baixinha, tá? Combina super bem e é uma combinação que lembra muito um medicamento que a gente tem nos Estados Unidos, que é o Qsymia, né? O Qsymia é a fentermina com o topiramato numa combinação fixa. A fentermina é um anfetamínico que nós não temos aqui no Brasil, então nós temos o Venvance aqui no Brasil e lá nós temos o Qsymia, que é a fentermina. E o Qsymia ele já vem com o topiramato na combinação, então aqui a gente pode, às vezes, combinar o Amato junto ao Venvance para potencializar o resultado se o paciente não estiver perdendo peso. Quando o paciente chega em 50 mg, você associou o Amato e ele não está perdendo peso, é importante fazer uma revisão medicamentosa. Talvez essa estratégia não esteja realmente surtindo efeito para o paciente, tá? Você pode ainda fazer um teste terapêutico de 70 mg, é uma dose aprovada em bula, mas quando o paciente responde ao anfetamínico, normalmente ele responde já em doses mais baixas. Em relação ao Venvance, cuidados gerais que nós precisamos ter. Para o paciente que tem fator de risco cardiovascular, é um paciente que já infartou, é um paciente que tem doença arterial coronariana, é um paciente que tem histórico de acidente vascular cerebral, ou é um paciente de alto risco cardiovascular, nós não vamos indicar o Venvance. Não é um medicamento de escolha para essa população. Muito pelo contrário, é um medicamento que nós devemos evitar. Efeitos colaterais mais comuns: insônia, boca seca e ansiedade.
Então, a ansiedade é mais um motivo para a gente não colocar o Venvance. Lembra lá, o Venvance é para o paciente com perfil compulsivo. Para perfis ansiosos, nós temos que tratar a ansiedade mesmo. Daí são com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que tem vários no mercado, né? O Venvance é para um paciente com perfil mais compulsivo. Se você dá o Venvance para um paciente que é ansioso, ele vai ficar mais ansioso ainda. A insônia, pela própria hiperativação do adrenérgica, né? Isso pode fazer com que o paciente tenha redução do sono, então ele tem que tomar o Venvance bem cedinho. Não importa tomar em jejum ou tomar com alimento, isso não atrapalha a absorção do medicamento, mas é importante você indicar o Venvance pela manhã bem cedinho. E fazer o acompanhamento desse paciente a longo prazo. O Venvance é uma medicação que deve entrar e deve sair, então o transtorno de compulsão alimentar não é considerado uma doença incurável, tá? Então, se o paciente tem um transtorno de compulsão alimentar e ele não desenvolveu ainda um grau de obesidade, esse paciente pode vir a ficar sem o Venvance e você deve fazer aí um desmame gradual, fazendo a avaliação psíquica desse paciente a cada 2 meses e fazendo a pesagem e medidas para avaliar se esse paciente já pode ficar sem o medicamento ou não. Agora, o paciente que vem com obesidade já e compulsão alimentar, ele pode até melhorar da compulsão alimentar, mas ele vai ter uma tendência a voltar ao quadro de obesidade, porque quanto maior o nosso peso, né, mais a gente tende a voltar a ele. Então, o nosso corpo ele grava esse peso e ele vai achar maneiras de que a gente faça uma ingestão de calorias para voltar naquele peso. Porque o nosso sistema adiposo, nosso sistema gorduroso, ele é um sistema feito para armazenamento de energia. Então, quando ele sofre uma grande depressão, ocorrem fenômenos contrarregulatórios que faz com que a nossa fome e vontade de comer aumente. Então, um paciente que tem compulsão alimentar, ele pode ter gatilhos de compulsão alimentar nesse período de tempo. Então, é por isso que é importante aí fazer um segmento da obesidade com um medicamento de uso crônico. Daí seria o agonista do GLP-1, a minha preferência, que eu já expliquei no outro vídeo, é pelo semaglutida. Então, neste vídeo nós falamos sobre o Venvance, as principais indicações, qual é o perfil do paciente que se beneficia do Venvance, qual é o paciente que não deve receber o Venvance, o horário que ele deve ser tomado, quais as principais associações que podem ser feitas, né? O Amato é uma excelente associação, o Topiramato, ou o Ozempic. Não deve ser associado aos ISRS e nem ao bupropiona com naltrexona, porque ele pode predispor a uma síndrome serotoninérgica, tá? É uma associação que a gente não faz. E vimos aqui a questão da diferenciação do transtorno de compulsão alimentar e da obesidade. Nem toda obesidade tem compulsão alimentar e nem toda compulsão alimentar chegou a desenvolver obesidade, tá? São coisas diferentes e precisam de tratamentos diferentes.